você acha que ferida emocional de infância ficou na sua infância, está muito enganado. Muito enganada. A gente tem que olhar para isso com urgência, o quanto antes. Porque se você não entende qual é o impacto dessas questões emocionais, que são registros no seu inconsciente, isso pode interferir na sua relação hoje, com qualquer pessoa que está ao seu redor. Principalmente no seu relacionamento amoroso. E ele não vai ser saudável. Então vamos falar hoje sobre as 5 feridas emocionais e o impacto que elas têm no seu relacionamento amoroso. Primeiro, porque elas não ficaram no passado. Segundo, porque enquanto você não entende essas feridas e desvenda o mistério por trás delas, elas vão comandar a sua vida, elas vão ditar as suas ações ou até as suas reações. E quando você entende o que elas fazem na sua vida, como elas fazem com que você reaja, haja, pense, se comporte, sinta, você vai ser uma escrava ou um escravo dos seus medos. Para começar, todos temos 5 feridas emocionais. E essas feridas se formaram lá na nossa primeira infância. Então, você precisa entender que feridas são essas e como lidar com elas. Vamos começar? O meu nome é Léo Mosqueiro, sou terapeuta e estou aqui para te ajudar a entender melhor o impacto da sua falta de liberdade emocional na sua vida. E quando você recobra essa liberdade, você recupera o seu poder pessoal. E aí você pode fazer o que você quiser, falar como você quiser, agir como você quiser e se sentir como você quiser. Isso é ser autêntico, é ser autêntica, é ter saúde mental. Sem o seu poder pessoal, você se torna uma pessoa prisioneira emocionalmente. E as suas feridas emocionais estão no meio dessa bagunça. Vamos desvendar esse mistério? Das 5 feridas emocionais, talvez você tenha 2 ou 3 em mais intensidade no seu inconsciente e outras 2 ou 3 em menor intensidade, mas ainda assim influenciando nos seus comportamentos e nas suas relações. As 5 feridas são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e troca ou traição. E essas feridas, eu chamo de feridas porque elas doem. Só que a gente não sente dor física, a gente sente dor emocional. É uma sensação de solidão, é uma sensação de dívida emocional, é uma sensação de insuficiência, uma sensação de culpa, uma sensação de desprezo. Essas são as sensações principais das 5 feridas. Eu vou explicar cada uma para você. Vamos começar pela da rejeição. Rejeição, ela é muito intensa no seu sistema nervoso quando você tem uma dificuldade muito grande de se expor. Quando você não consegue se conectar com as pessoas porque você tem a sensação de que a qualquer momento elas vão virar as costas para você e vão embora. Não vão te dar valor, não vão prezar pela sua companhia, não vão se importar com você de forma alguma. E aí essa sensação de eu não quero me conectar para depois sofrer por desprezo faz com que você evite contato. E no final das contas, você começa a evitar contato com todo mundo, se isolar do mundo, se calar, se esconder, às vezes até fugir de relacionamentos. Evitar contatos com as pessoas até depois que você já está se relacionando com elas. Percebe que aqui é você que está rejeitando, ao invés de ser rejeitado ou rejeitada? Esse é o problema, quando você começa a usar a sua dor como uma ferramenta. Agora eu não vou sofrer rejeição, eu vou rejeitar. Não está curado, né? Não está tratando essa dor. Dor, como eu já te falei, é uma sensação desconfortável, tá? A dor emocional vinda das feridas emocionais. Então imagina que você tem uma grande ferida de rejeição. Você não consegue se expor com facilidade, você não consegue conversar com as pessoas, você não consegue se expressar, se expor, não só emocionalmente, mas se expressar mesmo. Caras e bocas, lágrimas, pedir ajuda, etc. Imagina isso numa relação amorosa. A outra pessoa não vai saber como é que você tá e você não fala. A outra pessoa não vai saber se você precisa de ajuda, porque você não pede. A outra pessoa não vai saber se você está gostando dela, porque você tem medo de gostar e depois esse vínculo se romper e você sofrer com a rejeição. Tenso, né? Entendeu como funciona a rejeição dentro de você? Se você tem dificuldade de se conectar com as pessoas é porque você tem medo do desprezo. Desprezar é o oposto de prezar. Se você não recebe valorização, você recebe desvalorização. Esse é o seu medo, ser desvalorizado. Não é que as suas sensações, os seus sentimentos serão desvalorizados. É você, enquanto pessoa, ser desvalorizado ou desvalorizada. Ficou claro? Dá uma olhada na sua relação hoje. Você consegue se conectar com a outra pessoa ou você evita, você até procura a sua desconexão? Porque se você se afasta, corre menos risco de ser rejeitado. Entendeu? Segunda ferida é a do abandono. Se você tem uma grande ferida do abandono no seu sistema nervoso, significa que você não consegue se expressar e se conectar com as pessoas emocionalmente falando. Porque você tem medo de se conectar com as pessoas e elas não se importarem com o que você sente. Agora é diferente da rejeição.
E o abandono faz com que você sinta um grande vazio no meio do peito. Mas tem uma questão aqui. Pessoas que têm essa ferida emocional em grande intensidade são pessoas. Eu vou te descrever se você for ela, hein? Olha só. Você é uma pessoa muito intensa, muito profunda, que fala bastante, conversa o tempo todo, gosta de contato com as pessoas, toque, abraço, beijo no rosto, beijo na boca, carinho. Você é uma pessoa que sente muito, então você sorri muito, você chora muito. Você é uma pessoa que é muito intensa no fazer, você faz tudo com muita vontade, com muito gosto, com muito afinco, com muito desejo, com muito tesão. Você é essa pessoa que, quando está distante das outras, sente um buraco no meio do peito, como se você tivesse sido rasgado ao meio e quase dói o seu coração. Essa sensação é a de abandono, é a solidão que dói aí dentro. Quando você sente isso, mas não se conecta com ninguém, não pede o que você quer, não expressa o que você sente, você começa a engolir as suas sensações, engolir os seus sentimentos. E o problema é que quanto mais você se fecha, mais você quer se isolar. É muito parecida essa reação com a pessoa que tem uma ferida da rejeição. Você se isola para não se conectar, porque se você se conecta com alguém emocionalmente, pode ser que a pessoa vire as costas para você e te abandone. Imagina se ela não se importa com o que você sente. Vai doer, não vai? Pois é. Então a ferida emocional do abandono faz com que você, uma pessoa muito emocional e intensa, busque se conectar com pessoas o tempo todo. Talvez falando muito, talvez falando alto, talvez se expressando muito, para garantir que a pessoa não vai embora da sua vida. Ela vai ficar ao seu lado. Se sente assim? Imagina isso dentro de um relacionamento amoroso. Se você não sabe lidar com isso, você não vai saber construir uma relação amorosa que seja boa, prazerosa. E a tendência é que você acabe abandonando as pessoas, para não sofrer caso elas abandonem você. A terceira ferida, vamos lá, 1, 2, 3. Falamos da rejeição, do abandono, vamos para a manipulação. Essa ferida emocional faz com que você seja aquela pessoa que vive numa sensação de dívida. Eu preciso fazer, eu preciso repor, eu preciso ressarcir, eu preciso compensar. Essa sensação de dívida é constante porque você tem uma ideia de que é útil. E não tem valor se não for só você, mas sim uma utilidade por fazer alguma coisa pelo outro. Geralmente essa ferida emocional é grande, é intensa dentro de você, se você teve uma infância de muita cobrança. Aquela mãe ou aquele pai que falavam o tempo todo assim: você tem que tomar banho agora, você não pode fazer isso é proibido. Ao invés de acordos, por exemplo, meu filho, está na hora de tomar banho. Você quer tomar banho no chuveiro ou na banheira? Meu filho, você quer tomar banho de sunga ou sem nada? Meu filho, você quer levar o patinho ou esse bonequinho para o banho? Essas opções, se não foram dadas para você, se você só tinha uma alternativa, você construiu uma ideia dentro da sua cabeça de que tinha que mostrar que conseguia as coisas, que tinha utilidade, que valia a pena, porque senão você seria manipulado. E a sensação de injustiça é muito grande. Porque se você não atende, não agrada a expectativa, se você não faz o que te cobram fazer, parece que você está errado ou está errada. É como se viver a sua própria vida, ter a liberdade que você tanto quer, fosse errada, fosse injusta com os outros. Se ninguém conseguiu viver o que você está vivendo hoje, você se sente injusto ou injusta. E não consegue viver em paz isso aí. Uma viagem, uma compra, algo que seja vinculado a uma prosperidade, a uma abundância, fica doloroso viver isso, porque a sensação é de que você não está sendo justo com as pessoas que te deram tudo, pai, mãe, que por obrigação deveriam te dar atenção, saúde, segurança, comida, roupa, educação, proteção. Isso é o básico. Os pais precisam dar isso aos filhos. Depois que eles crescem, os filhos, eles mesmos precisam prover para si mesmos. Os pais não têm mais nenhuma obrigação. Acabou. Podem continuar sendo pais presentes, mas não têm que cuidar de nenhuma criança, porque o filho já é um adulto. Pois bem, ficou claro como funciona isso aqui, dentro da sua cabeça? Agora imagina você dentro de um relacionamento amoroso. Se a outra pessoa constantemente te cobra as coisas, constantemente te pressiona por resultados, constantemente desconfia de você, fica complicado resolver, né? A solução aqui é você fazer acordos com os outros. Faça acordos com as pessoas ao seu redor, principalmente se você está numa relação amorosa. Acordo significa eu gosto disso, e você? Eu preciso disso, e você? Eu não gosto disso, e você? E assim vocês fazem alinhamentos. E o que te faz bem
vai ser visto. O que não te faz bem não será feito. Aí você se sente justo e sente que a justiça está sendo feita. Você não corre risco de ser manipulado ou usado. A quarta ferida é a da humilhação. Imagina que quando você era uma criança, ao invés de você ter liberdade e acolhimento para se expressar, você era obrigado a obedecer. Eu vou dizer a palavra obedecer para que fique claro para você. Então, você era cobrado para fazer alguma coisa e percebeu que as pessoas tinham expectativas. E para que você atendesse as expectativas, você tinha que fazer exatamente o que era solicitado para você. Só que nem sempre a gente consegue atender as expectativas dos nossos pais quando nós somos bebês. E às vezes esses pais se irritam, se frustram, estão cansados, estressados. Só que a criança não percebe que aquilo é uma reação de um adulto cansado. Ela percebe como: estou sendo humilhado. Eu sou o culpado. E para evitar a sensação de culpa, essa criança começa a se enrijecer para tentar dar conta do que os pais esperam dela. Só que o problema é que ela aprende, ela guarda, ela fecha, ela se resolve sozinha. E vai guardando tudo dentro dela, por medo de falar alguma coisa, expor alguma coisa e afetar as pessoas ao redor. Hoje, esse adulto é quem? É o adulto que não fala nada, guarda tudo, resolve tudo para os outros, atende às necessidades de todo mundo, cuida de todo mundo, resolve tudo para todo mundo, porque se não resolver, pode quebrar a expectativa de alguém, frustrar alguém e sentir culpa. E no nosso inconsciente tem uma coisa muito comum. A pessoa culpada merece ser punida. Logo, a gente não vai querer ser culpado. Logo, a gente não vai querer quebrar a expectativa. Quando a pessoa tem uma ferida emocional da humilhação muito intensa no inconsciente, por conta dos primeiros anos de vida, ter passado por muitos momentos de humilhação ou percepção de quebra de expectativa dos pais, esse adulto hoje é o salvador, é o cuidador, é o bonzinho, a boazinha, que faz tudo por todo mundo e nada por si mesmo. Se você está numa relação amorosa, provavelmente você se cala e não fala o que te incomoda. Você guarda até explodir. A pressão interna aumenta tanto que você começa a sentir dores pelo corpo, de tanta tensão. Se identificou com isso? É preciso expandir. Não é expandir no sentido de explodir, mas expandir no sentido de sair de onde você está. Saia da zona de conforto. Fale o que te incomoda. Se a pessoa que está ao seu lado não respeita o que você tem a dizer, não respeita as suas necessidades, os seus medos, busque alguém que respeite. Mas não guarde. Não guarde mais. Porque isso faz mal para você. Quinta e última ferida emocional que interfere nas nossas relações é a ferida emocional da troca ou traição. Antes de falar dessa ferida, porque eu acho ela bem intensa, ela é a minha maior ferida emocional, eu quero saber de você. Esse conteúdo está fazendo sentido para você até agora? Tá interessante? Para você não perder os próximos conteúdos, clica aqui embaixo em seguir para acompanhar o meu canal. Não perde não, tá? Aí eu te espero aqui no próximo conteúdo. Mas vamos lá. A quinta e última ferida emocional, a da troca ou traição, é aquela ferida que gera na gente uma necessidade de ser bom a todo custo. Então a gente se cobra demais. E nós queremos ser muito rápidos, muito bons, muito proativos, muito dedicados, muito práticos, simpáticos, sorridentes. Fazer tudo possível no maior nível de perfeição possível. Mas incomoda. Tem uma hora que cansa. O excesso de autocobrança desgasta a pessoa que tem uma ferida emocional de troca ou traição muito intensa no sistema nervoso. E essa pessoa não para descansar, porque ela se sente mal quando para. Ela começa a se comparar com as outras pessoas. Por que a pessoa está gostando mais do outro do que de mim? Por que está falando melhor assim com ela do que comigo? Por que ele não reclama, mas de mim reclama? Por que está tudo bem com todo mundo, menos comigo? A comparação vira um padrão. E essa pessoa se cobra muito, mas muito mesmo. Porque talvez, se ela for a melhor versão, ela vai ser aceita, vai ser bem vista, vai ser acolhida, vai ser respeitada, vai ser admirada e não corre o risco de ser trocada ou traída. Você se cobra demais? Tudo tem que ser nos mínimos detalhes o tempo todo? Você precisa ter controle da situação para que tudo fique bem, tudo saia bem? Uma necessidade de segurança muito grande. Cuidado, hein? Talvez você tenha uma grande ferida emocional da troca ou traição e precisa ser tratada. Se você quer saber mais sobre essas feridas emocionais e entender como faz para diminuir o impacto delas na sua relação amorosa, você precisa trabalhar o seu conhecimento sobre elas e principalmente o seu conhecimento sobre as suas necessidades. Se você tem uma necessidade de se recolher um pouquinho ao invés de se expor tanto, talvez você tenha uma ferida da rejeição muito grande.
Se você tem uma necessidade de falar muito, expressar o que você sente, talvez você tenha uma ferida do abandono muito grande. Se você tem uma necessidade de clareza e acordos muito específicos, tudo na mesa, sabe quando você expõe tudo para que tudo fique muito claro? Muita sinceridade, honestidade, talvez você tenha uma ferida emocional da injustiça muito grande no seu inconsciente. Injustiça ou manipulação. Se você é aquela pessoa que não tem facilidade de falar sobre o que você está sentindo, não gosta de se expor muito e gosta muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer, se você é muito metódico ou metódica, gosta de um passo a passo e vai num ritmo um pouco mais lento, talvez você tenha uma ferida emocional da humilhação muito grande no seu inconsciente. E se você é uma pessoa que busca sempre a melhor versão, estuda muito, pratica muito, treina muito, produz muito, realiza muito e tem um desejo muito grande por mais da vida, sua ambição é muito elevada e você se cobra demais e é extremamente rápido, dinâmico, talvez você tenha uma grande ferida emocional da traição ou troca no seu inconsciente. E essas feridas emocionais mescladas formam a sua personalidade. E aí? Será que a pessoa que está ao seu lado hoje, nessa relação amorosa, sabe disso? Porque o impacto na sua relação pode ser muito grande se você não conhece bem as suas feridas e não sabe como lidar com elas. A gente fala muito sobre isso lá no método RPP, Recupere Seu Poder Pessoal. Se você quiser mais informações, eu vou deixar um link aqui embaixo para você dar uma olhada. Lembrando que o método está sempre com as inscrições abertas, mas progressivamente o valor da assinatura anual do método muda. Então, se você tem interesse, dá uma olhada agora no valor e quem sabe eu te recebo na próxima aula ao vivo. Toda quarta-feira ao meio-dia de Brasília nós temos aula ao vivo do método RPP. Talvez em breve essa estratégia mude, mas por hora ela está aqui. Se você tiver interesse, clica nesse link aqui embaixo e aqui tem todas as informações para você. Eu te vejo no próximo conteúdo e lembra, se você não conhece as suas feridas emocionais, elas estão comandando a sua vida e as suas atitudes. Para que você não sinta medo, os medos que elas geram em você, você atende a elas. Mas atender a feridas é viver uma vida limitada e não com liberdade emocional e poder pessoal. Que tal se você focar em recuperar o seu poder, então? Se cuida, tá? A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!